E aí, galera do canal Eu Palmeirense, beleza? Tudo bem com vocês? Então, galera, eu vou fazer esse vídeo aqui. Você tá ligado que meu canal não tem corte, meu canal não tem edição. Eu não faço vídeo pra agradar ninguém, seja de um lado, seja do outro. Eu não faço vídeo pra agradar palmeirense, não faço vídeo pra agradar corintiano, não faço vídeo pra agradar São Paulino, Santista. Eu não faço vídeo pra agradar nem minha mãe, nem meu pai. Não faço vídeo nem pra me agradar, porque muitas das coisas que eu falo aqui no vídeo eu não queria ter que falar. Mas eu falo. E aí, galera, você tá ligado que comigo não tem passação de pano, não tem forçação de barra, eu desço a mamona em quem tiver que descer. Eu não tô nem aí. Pode ser meu pai. Meu pai fizer uma merda, eu vou chegar e vou falar, ó, tá fazendo uma merda do caralho, hein, tio? Então vamos lá. Saiu uma matéria do UOL de um jornalista chamado Danilo Lavieri, se eu não me engano, Danilo Lavieri, publicou uma matéria no UOL tentando mais ou menos assim explicar a falta de contratações no Palmeiras, alegando que o Abel Ferreira não quer jogadores estrelados, jogadores badalados, porque, segundo esse jornalista, os jogadores badalados, jogadores estrelados, iriam rachar o elenco, tá ligado? Eles iriam pegar e iriam rachar a dinâmica do elenco e ele perderia o vestiário e, consequentemente, perderia o trabalho dele. Porque a gente sabe como funciona aqui no Brasil, né? Os jogadores montam as suas panelinhas, ferram com tudo no vestiário, fica sem ganhar jogos e sobra no cu do técnico, que é assim que funciona. Ao invés de você se livrar das maçãs podres, sobra no cu do técnico. Porque as nossas diretorias são fracas, elas não bancam um projeto. Elas bancam jogadores. É aquela famosa. É preferível mandar um cara embora do que 30, 40 dentro de um vestiário. Mas essas coisas deviam ser resolvidas com contratos melhores redigidos, mas isso aí é papo para outro assunto, é papo para outro dia, é brisa para outro dia. Então vamos falar do assunto em questão. Então, galera, esse jornalista falou sobre isso, tentando explicar a falta de grandes nomes, do Palmeiras estar contratando grandes nomes, de estar trazendo grandes jogadores, de estar trazendo grandes estrelas. E eu sempre falo uma coisa, galera, uma história ela tem três lados. Ela tem o que você conta, ela tem o que eu conto e ela tem o que realmente aconteceu. Porque geralmente nós temos a tendência de puxar a sardinha pro nosso lado. Às vezes não de propósito, mas nós temos essa tendência de puxar a história mais pro nosso lado, porque do nosso ponto de vista, a nossa visão é o que mais importa. Então beleza. Dito isto, nós vamos ter aí os três pontos. Tem um lado da diretoria, tem um lado da Abel Ferreira, e tem um lado do que realmente acontece dentro do Palmeiras que nós nunca vamos saber. Como um clube que arrecada 470 e poucos milhões em um ano, fica devendo $1 milhão pro Penharol para ele ter que bater no Serasa do futebol. São certas coisas que a gente não vai entender. A venda do Danilo parcelada em 3 anos no estilo Casas Bahia. Tá ligado? São coisas que a gente não vai conseguir entender. A venda do Endrick tendo que bater metas para alcançar o valor da multa prevista em contrato. São coisas que a gente não vai conseguir entender. Não vai. Tem que viver o dia a dia para saber. Que tem algo de podre no Palmeiras, a gente sabe, a gente sente o cheiro. Tem algo de podre lá dentro. Tem. A gente achava que era o Mustafa, que era também. Mas agora tem de novo aquele câncer crescendo. Tem algo podre dentro do Palmeiras. Algo podre, mas é como eu disse, isso é papo para outro vídeo. Vamos nos ater ao fato aqui. Segundo esse jornalista, o próprio Abel Ferreira falou isso. Agora vamos aos fatos, galera. O fato 1. O Abel Ferreira realmente tem a tendência de se livrar de medalhões. Como o Felipe Melo, como o William Bigode, como o Fernando Praz, como o Jailson. Vários dos jogadores medalhões assim do Palmeiras, e assim, jogadores bons por posição. O Felipe Melo, tirando o temperamento dele, o Felipe Melo era um puta de um volante. Principal, e até de zagueiro dava pra ele jogar. Era muito técnico, com uma boa saída de bola, uma excelente visão de jogo e experiência em jogo grande. O William Bigode era um excelente centroavante para ser reserva. Se juntar o Flaco Lopes, o Merentiel e o Navarro, não dá a perna esquerda do William Bigode. Ele era um excelente centroavante. Tá ligado? O Praz era um puta de um goleiro. Se ele queria se aposentar, e pra mim devia ter se aposentado no Palmeiras por tudo que ele deu pra nós. Mas o Praz e o Jailson eram um puta de um goleiro. Trouxe o Lomba, que não é ruim, mas o Praz e o Jailson eram putas de um goleiro, assim. Então o Palmeiras se livrou de jogadores bons, porque estavam mais envelhecidos. O Palmeiras tava numa novela do caramba pra renovar com o Dudu até outro dia. E o Palmeiras não cedeu. Quem cedeu foi o Dudu. O Palmeiras não cedeu. Com todas as críticas, com tudo isso que aconteceu, o Palmeiras não cedeu na negociação do Dudu. E se o Dudu não quisesse muito permanecer no Palmeiras, a negociação ia ter melado e talvez o Dudu jogasse por outro time já. Então, tipo assim, a gente vê uma tendência do Palmeiras a se livrar de jogadores mais velhos, mais badalados, com mais status. O único cobra grande que tem dentro do vestiário hoje é o Dudu.
remanescente de 2015. O restante não. Isso é um fato. Outro fato é o fato da diretoria da Leila Pereira ser uma empresária. Então ela visa o quê? Lucro. Então é comum no ramo empresarial você comprar por pouco e vender por muito. É assim que se ganha dinheiro. Foi assim que provavelmente ela ficou milionária. Como ela parcela o Danilo igual Casas Bahias e vende o Hendrick abaixo da multa, eu nunca vou saber. Porque eu não sei como é que ela trata a fortuna do Palmeiras com tanta displicência, que eu duvido que ela faça isso nas empresas dela. Eu já cansei de falar aqui. Eu duvido que nas empresas dela tenha uma multa no contrato e ela atrele essa multa a metas para poder chegar. Eu duvido que nos planos da faculdade dela das Américas ela deixe o aluno parcelar em 2, 3 anos. Eu duvido. São condutas que eu tenho certeza que ela não toma na empresa dela. E tá tomando no Palmeiras agora. Então não é estranho você ver que o Abel Ferreira se livra de imitar, ao mesmo tempo que não é estranho você pensar como a diretoria do Palmeiras e principalmente a presidente pensa negócios de contrato, oportunidades, tá ligado? Compra barato para vender caro. Não é difícil imaginar essa analogia. Então é meio difícil você separar o que é verdade do que é mentira, porque os dois pensamentos são muito alinhadinhos. Não é difícil imaginar o Abel se livrando desses caras, porque é uma tendência que o Palmeiras está fazendo, e não é difícil você imaginar a nossa digníssima presidente comprando jogadores baratos, querendo que eles deem certo aqui. A questão que fica, na minha opinião, é, se for verdade que é o Abel Ferreira, eu vou tratar aqui como se a parte do Abel Ferreira é que fosse verdade, que ele não quer jogadores medalhões. Isso mostra uma deficiência muito grave do Abel Ferreira como técnico. Isso mostra. Porque, tipo assim, o Abel Ferreira, ele é monstro dentro das 4 linhas. Falar que o Abel Ferreira não sabe ser técnico dentro das 4 linhas não é só burrice da minha parte, como é irresponsabilidade, porque o cara levantou 6 taças. Se ele tivesse ganhado todas as finais nas quais ele chegou, seriam 12. Incluindo o Mundial. Incluindo o Mundial, que a gente chegou na final contra o Chelsea. Seriam 12, incluindo o Mundial. Então eu falar que o cara não sabe ser técnico é eu ser burro aqui. Dentro das 4 linhas, o maluco é monstro. Mas, se for verdade que ele não quer jogadores badalados porque ele tem medo de perder o vestiário, isso mostra uma deficiência dele em gerir grupos. E vai de encontro ao que eu falei. Ele quer grupo enxuto, grupo pequeno, não quer aqueles grupos de 35, 40 jogadores que geralmente os caras têm. Ele quer grupo de 27, 28. Basicamente, ele quer o grupo total para ele poder escrever numa competição e não ficar ninguém de fora. Sabe, aquele medo de desagradar um ou outro que, pô, não fui nem inscrito. Ele quer um grupo certinho, fechadinho, que ele possa escrever todo mundo, ninguém fica de fora, tá escrito todo mundo e tal. Nem todos vão jogar, a gente sabe, mas tá escrito todo mundo lá, pá. Quer jogadores que não são badalados, para que ele seja a cobra maior do vestiário. Tipo, eu sou a Big Snake aqui, então eu que mando e vocês obedecem. Tem o Dudu ali que é Big Snake para bater com ele, mas tirando o Dudu não tem mais nenhuma cobra gigante lá. É só ele. Só ele de cobra. Então ele fala, principalmente com a molecada, sobe os moleques da base, que vê ele ganhar título todo ano. Então, pô, o Abel pra esses caras é um deus. Então o Abel fala, o cara obedece. O Abel fala, o cara obedece. O Abel fala, o cara obedece. E dentro das 4 linhas funciona muito bem. Não tem problema. Só que assim, depois ele não pode sentar numa cadeira de... Se for verdade, depois ele não pode sentar numa cadeira de entrevista e cobrar reforço. Porque se é você que fala que quer um grupo enxuto pra não desagradar ninguém, e se é você que fala que não quer jogadores badalados porque você quer ser a Big Snake do vestiário, você não pode me sentar numa entrevista e cobrar reforço. É hipocrisia. É hipocrisia, você tem que se virar com o que você tem. Eu acredito no trabalho do Abel Ferreira até o fim. Mas assim, ele seria hipócrita se fosse verdade. Ah, eu não quero jogador badalado. Aí senta numa entrevista e pede reforço. Tá ligado? Não tem nexo. Tem nexo. Porque os jogadores que eles trouxeram, Atuesta, até agora, nada. Navarro pra mim já devia ter ido embora. Navarro já devia ter ido embora pra mim. O Jorge ganha muito, chegou e se machucou já. Esse cara praticamente não joga. Aí você pega o Bruno Tabata, que foi a última contratação. Cara, não, mas a última contratação foi o Flávio Lopes e o Merentiel. E o Merentiel já tá até de saída. Você vê, olha como funcionam as coisas. Chegou, quase não jogou, tá de saída. Pode ser problema de vestiário? Pode ser. A gente não sabe. A gente não sabe o que acontece lá, não existe transparência. Então, pode ser que sim, pode ser que não, porque é meio estranho você contratar um jogador com menos de 6 meses e ele tá emprestado. Tá certo que tem um excesso de atacantes, mas é estranho, né? Então não comprasse. Mas assim, você pode ver, você vai depender de Flávio Lopes, Navarro, Merentiel, Atuesta, Tabata. Atuesta não aconteceu. Merentiel provavelmente tá de saída. Flávio Lopes até agora, nada. Navarro é uma negação. Pra mim já devia ter ido embora. E o Tabata
É como eu falei nos vídeos passados. Eu tô dando uma colher de chá pro Tabata. Mas na minha opinião, o Tabata é outro maluco que não vai virar. Toda vez que o Tabata pega na bola, ou ele toca de lado, ou ele toca pra trás, ou ele cruza na área pra ninguém, tá ligado? Ele fecha o olho e dá aquele tapa pra se livrar da bola, cruza pra dentro da área, ou ele tenta alguma coisa e perde. Eu nunca vi o Tabata fazer nada diferente disso. Ele pega a bola, ou ele toca de lado, ou ele toca pra trás, ou ele fecha o olho e cruza pra dentro da área, seja o que Deus quiser, ou ele tenta um driblezinho besta no meio de campo e perde. É só o que ele sabe fazer. Então, eu não quero pegar no pé do cara. Mas tá parecendo que o Tabata não vai virar. E aí, nós vamos agora pro outro lado da moeda, que é a diretoria. Que é aquele bagulho do Abel ter pedido reforços de qualidade e a diretoria alegar fluxo de caixa porque eles estão enfiando dinheiro no cu. Porque eu não entendo como é que um clube que faturou quase 700 milhões de reais só no recorte de 2022 consegue ficar devendo 5 milhões de reais pro Peñarol, a ponto do Peñarol ter que bater no Serasa do futebol, que é a FIFA. Nunca vou conseguir entender esse fluxo de caixa. De adiantar patrocínio da Crefisa de 64 milhões. O cara ganhando todo ano, base campeã, vendendo jogador e tem que adiantar a parcela de patrocinador. Que logística de dinheiro que é essa que está sendo feita? Vocês comandam o dinheiro do Palmeiras igual eu comando o dinheiro da minha casa, né? Porque na minha casa todo mês falta. Eu passo apertado, falta dinheiro, mas é porque eu não tenho nada de gestão financeira, não manjo nada. Infelizmente na escola brasileira a gente não aprende gestão financeira. Então a gente é meio que programado para falhar, mas trocentas mil, se eu tivesse 3, 4 contadores na minha casa contando meu dinheiro, eu tenho certeza que eu teria esse problema. Certeza absoluta. Agora você vê um clube de futebol como o Palmeiras ser campeão todo ano, ter contratos mal feitos, que nem a dona Leila e a diretoria faz, e principalmente alegar falta de fluxo de caixa. E aí eu falo pra você, quais as chances do Abel ter pedido os jogadores... Vou citar um exemplo esdrúxulo aqui, mas quais as chances do Abel ter pedido o Soares, que agora tá no Grêmio, e a gente não ter trazido pro fluxo de caixa? Quais as chances? Essas contratações da Europa que estão especulando no Palmeiras, quem garante que isso não é tudo verdade? Só que a presidente, a diretoria, o gestor de futebol alega fluxo de caixa quando não tem dinheiro para contratar esses caras. Entende? São dois lados, são três lados, são dois lados de uma verdade e ainda falta um, que é o que realmente acontece lá dentro que a gente não sabe. Se o Abel Ferreira realmente não quer jogadores badalados porque ele quer ser a Big Snake do vestiário, ele não pode me sentar numa entrevista e pedir reforço. Porque isso é hipocrisia. Qualidade custa caro, como ele mesmo disse. Você não vai contratar um... Se você gasta, sei lá, 1 milhão de euros, você vai me trazer um Tabata. Pra me trazer uma Arrascaeta, você vai ter que gastar 25 milhões, 30 milhões, cara. É o custo de um bom meio atacante. Eu já falei, mas infelizmente a diretoria do Palmeiras nunca vai contratar, mas eu já falei no Paulo Henrique Ganso, cara. Com 30, 40 milhões de reais, 50 você tira ele do Fluminense. E é um puta de um meia. Barato e bom. E testado, porque tá jogando muito no Fluminense. Mas se você quer um jogador bom de qualidade, você vai ter que desembolsar uma moeda. Não adianta. Não adianta. Como o próprio Abel Ferreira disse, qualidade custa caro. Ou não vende os jogadores de qualidade que a gente tem. Tirando o Scarpa, que foi embora por uma escolha do cara, não vende o Danilo, cara. Não vende o Danilo. A menos que o Danilo estivesse tumultuando tanto o ambiente que ele querendo sair, porque é um jogador jovem, quer jogar na Europa. Mas é muito estranho o Danilo não ter propostas grandes da Europa. 21 anos, o cara não ter propostas grandes da Europa, tem que jogar no Nottingham Forest. É uma porta de entrada muito grande para ele passar para o clube maior? Com certeza é. E qualidade ele tem para isso. Mas mostra talvez problemas de comportamento, que a Europa observou e não quis comprar o cara. Pode ser. Se for verdade que o Abel Ferreira não quer reforço, quer ser a Big Snake do vestiário, ele vai ter muitos problemas quando ele sair do Palmeiras para treinar um clube europeu, porque lá é só seleção. Os caras não querem saber. Ele cai no PSG da vida, é Neymar, é Mbappé, é Messi, é Jesus Cristo, é Maomé, é Armageddon, é o Homem de Ferro. Aí eu quero ver como é que ele vai gerir isso aí, se for verdade que ele tem esses problemas para gerir vestiário. Porque você só quer ser a cobra maior do recinto se você tem problema quando você encara uma cobra do seu tamanho. Só isso. Ou ele tem um gênio difícil de se trabalhar, a gente não sabe o que se passa lá dentro. Sou muito fã do trabalho dele dentro das 4 linhas, mas no vestiário a gente não sabe. É muito fácil você ser elogiado por jogadores que são melhores que você. Agora, você ser elogiado por jogador grande, parrudo, aqueles problemas que ele estava tendo com o Dudu, que o Dudu chegou a reclamar que só ele era substituído sempre. Talvez não tenha perdido o vestiário ali, porque era só o Dudu. O Dudu era o grande cobra e os outros era a cobra pequenininha que tinha medo do Abel. Então, foi mais fácil do Abel gerir só com ele.
Entende? Agora se tivesse o Dudu, um Gabigol, um Arrascaeta, uns malucos mais badalados mesmo, um Pedro, e aí? Como é que ia ser? Será que ele teria o mesmo jogo de cintura para gerir um vestiário? Quando o Felipe Melo estava lá, falava-se muito em problemas de vestiário. Será? E por outro lado, a nossa digníssima presidente pode não estar dando os reforços que o cara quer. Pode não estar dando os reforços que o cara quer. É só você pensar um pouco. Talvez ele esteja pedindo uma parte de reforço e a diretoria não dá. E naquela entrevista que ele deu, foi justamente jogar para a diretoria. Ó, eu já pedi reforço, os caras não querem me dar. Eu já pedi. Ali, na entrevista, talvez ele tenha jogado para a diretoria. Ó, tô pedindo reforço, mas os caras não estão me dando. É o que eu falo, galera. São três lados de uma mesma situação. O lado do Abel, o lado da diretoria e o que realmente acontece lá dentro, que infelizmente a gente nunca vai saber. Tem algo de podre na Sociedade Esportiva Palmeiras, não é de hoje que eu falo isso. Talvez o Abel esteja começando a expor um pouco essa podridão. E talvez nós estejamos caminhando para o fim da era Abel Ferreira no Palmeiras. Porque eu não sei como vão ficar as coisas, principalmente se os resultados não vierem, porque a gente sabe como a diretoria brasileira é safada. Se fosse uma diretoria europeia, o Abel estava garantido no cargo forever, porque tem conquistas, mas a gente sabe como funciona no Brasil. O Flamengo demitiu o Dorival Júnior campeão, cara. Jogou mal as duas finais? Jogou, mas talvez melhorasse agora com uma sequência de trabalho. Não é o primeiro exemplo que nós vemos técnicos campeões serem demitidos. E técnicos campeões com trabalho ruim ficar. Não é a primeira vez. Então assim, podemos estar caminhando para o fim da era Abel Ferreira no Palmeiras. Tudo vai depender, tudo vai passar por esse ano. Se o Palmeiras começar o ano bem, já ganhando um Paulista e a Supercopa em cima do Flamengo, e ainda beliscar mais um títulozinho aqui, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, Abel tá no cargo. Se a gente passar o ano em branco, já não sei dizer.